Antes de ministrar a palavra, eu quero contar um testemunho. Testemunho, eu particularmente eu gosto de ouvir testemunho, né? Porque o testemunho, ele glorifica a Deus, edifica a igreja e fortalece a fé dos irmãos. Agora existe o testemunho, né? E existe os pregamúnio. Então, mas o que eu quero contar aqui é um testemunho. Há um tempo atrás eu pedi até oração também ao nosso querido Glauber, né? Até em relação ao meu filho John Wesley, que mora aí em Petrolina, né? Ele foi criado no Evangelho, só que aos 15 anos de idade, e a história dele é um pouco parecida com a minha, porque também comigo foi assim, aos 15 anos de idade, com aquela curiosidade do mundo, me afastei da presença de Deus, como meu filho também, aos 15 anos, se afastou da presença de Deus. E foram 10 anos, exatamente também o tempo que eu passei fora, né? 10 anos, ele afastado da presença do Senhor. E aí eu reforço o que o nosso querido irmão Antônio aí falou, que as promessas de Deus, elas se cumprem, a palavra do Senhor, ela se cumpre. Quando Deus libera uma palavra, acredite, acredite nesta palavra. Ainda que as circunstâncias sejam ao contrário, mas se você tem uma palavra de Deus, se agarre nesta palavra, porque esta palavra vai se cumprir. Então, meu filho passou aí 10 anos no mundo e a gente orando, e muitos foram os livramentos de morte, mas há um mês atrás, ele saiu de férias, veio passar as férias aqui com a gente, e acabou que num culto aqui na igreja, ele se reconciliou, ele voltou para a casa do Pai, ele declarou, né, o arrependimento e declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, que bênção, né, quando Deus nos dá uma promessa, uma palavra. E eu tinha recebido esta palavra há muitos anos, que o Senhor iria trazê-lo de volta. Eu acreditei na palavra, mas quando a gente via, né, ele nas festas, chegando em casa de manhã, a gente ficava triste, mas não desanimava, confiando na palavra. Senhor, eu tenho uma palavra da parte do Senhor e eu creio que foi o Senhor. Queridos, quando Deus fala, ele cumpre. Quando é a voz de Deus, aquieta o coração, porque ele cumpre. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, meu filho está na presença do Senhor, se reconciliou, já está ceando, que ele era batizado, e se Deus permitir, estamos orando, ele em setembro vai estar indo para os Estados Unidos, vai fazer uma escola missionária lá. Então, estamos orando, né? Estamos renovando aí o visto dele. Vai vencer agora o visto dele em agosto, mas a viagem é em setembro. Mas a gente já vai dar entrada nesse processo de renovo. Se for vontade de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então, fica aí esse testemunho para que vocês confiem cada vez mais na palavra de Deus, ainda que as circunstâncias sejam ao contrário. Continua crendo, continua confiando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Nós vamos à palavra do Senhor. Quero meditar com os irmãos em Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu quero dar os parabéns
a esta vigília, né? É o 5º ano, né? É 5º ano, exatamente? Isso, que Deus continue usando vocês, ministrando na vida de vocês e através da vida de vocês. Então, uma bênção aí, o 5º ano. E que, se Jesus não voltar por agora, que essa vigília, né, esse projeto de Deus, continue por muitos e muitos anos, em nome de Jesus. Mas vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomando de grande medo ou de grande temor. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Pai, esta é a tua palavra, que não seja o homem, mas o teu Santo Espírito ministrando a cada coração. Te peço que o Espírito Santo ministre com simplicidade, com clareza, mas com unção. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que vocês pensassem algumas questões nesse texto. O texto diz que Jesus, ele tomou consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou em particular. O que me chama a atenção é que Jesus, ele escolhe algumas pessoas para um particular. E eu creio que esta vigília é um particular do Senhor para as nossas vidas. Agora Jesus escolhe Pedro, Tiago e João. Jesus escolhe pessoas diferentes e pessoas falhas. Pedro, ele era sanguíneo, ele falava sem pensar, ele era preconceituoso, ele era pavio curto, mas o Senhor chama Pedro. O Senhor também chamou Tiago, alguém que queria destaque, alguém que a sua mãe disse: Ah, Senhor, eu quero fazer um pedido. Quando o Senhor estiver na sua glória, os meus filhos, um fique do teu lado direito
e o outro do teu lado esquerdo. Então, alguém que queria destaque. E o Senhor chama João, que era um manipulador, né? Manso, mas manipulador. Ou seja, o Senhor chamou pessoas imperfeitas, pessoas comuns, mas pessoas que ele queria revelar algo sobrenatural. O que eu entendo aqui é que nós somos imperfeitos. Nós somos pessoas cheias de falhas. Basta olhar para cada um de nós e nós vamos ver as nossas limitações. Nós vamos ver o quanto nós somos falhos. Mas mesmo nós sendo falhos, o Senhor nos escolhe para revelar coisas grandiosas. Isso mostra a soberania do Senhor. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele escolhe quem ele quer. E é isso que nós precisamos entender. A soberania do Senhor. E aqui nós podemos perceber que Pedro e Tiago e João, eles representam a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é formada de pessoas falhas, de pessoas limitadas, de pessoas que são cheias de defeitos. Então, é um povo imperfeito adorando a um Deus perfeito. Nós somos igreja do Senhor. Mas, assim como nós sonhamos, o Senhor também, ele tem sonhos. E nós vamos falar hoje sobre qual é a igreja dos sonhos de Deus. Repetindo, qual é a igreja dos sonhos de Deus? Primeiro, Jesus leva esses homens, representando a igreja, para lugares altos. Ou seja, o Senhor, ele quer levar a sua igreja para lugares altos. Nós, através de Jesus Cristo, nós ocupamos lugares privilegiados nas regiões celestes. O nosso Deus é um Deus grande e ele quer levar a sua igreja para lugares altos. Então nós precisamos deixar o Senhor nos guiar, porque ele é grande e ele quer nos levar para lugares altos. Lugares altos têm o seu privilégio. Por quê? Porque lugares altos é visto por todos, mas também tem os seus perigos. Quem está num lugar alto também é muito cobrado. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, deixa Deus te levar para lugares altos. Deixa Deus conduzir a tua vida. Muitos irão te ver, mas muitos também irão te cobrar. Mas se você fechar as brechas, se posicionar, você vai cada vez mais glorificar o nome do Senhor. E os sonhos de Deus serão realizados, porque Deus sonha em ver uma igreja andando em níveis altos, em lugares altos. A Bíblia diz que ele foi transfigurado. O rosto dele resplandecia.
Sabe, queridos, os sonhos do Senhor para a sua igreja, ou melhor, a igreja dos sonhos de Deus precisa ser uma igreja que resplandeça no mundo. Isso significa que faça a diferença. Sabe, queridos, o Senhor quer que eu e você faça a diferença nessa terra. Jesus disse: vós sois a luz desse mundo. Não é a nossa luz própria que tem que brilhar, mas é a luz que é Jesus, que está em nós, é que tem que brilhar. Ou seja, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença no trabalho, nós precisamos fazer a diferença na escola, nós precisamos fazer a diferença no meio da vizinhança, nós precisamos fazer a diferença no seio da nossa família. Aonde nós formos, aonde Deus direcionar, nós precisamos fazer a diferença. Essa é a igreja dos sonhos de Deus. Uma igreja que faz a diferença. Qual é a igreja dos sonhos de Deus? A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que tem equilíbrio. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá e o seu rosto resplandeceu, aí apareceram Moisés e Elias. Pedro ficou tão maravilhado que ele disse: Senhor, está tão bom. O Senhor quer que eu faça 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Queridos, Moisés simboliza o conhecimento da palavra. A igreja precisa conhecer a palavra. A igreja precisa andar na palavra. A igreja precisa viver a palavra. Então, quando se fala em Moisés, se fala na palavra, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés foi lei, foi palavra. Então, ali ele estava representando a palavra. Elias, ele simboliza poder de Deus. Poder para libertar, poder para curar, poder para provar do sobrenatural, poder para o avivamento, poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Então, Moisés representa a palavra, Elias representa o poder de Deus. E isto é equilíbrio para a igreja. A igreja precisa ter palavra, mas a igreja precisa ter poder de Deus. Existem os extremos. Existem lugares que apenas querem a palavra, mas acaba rejeitando o poder. A Bíblia diz que a palavra sem o Espírito é morta. A letra, ela mata. Mas tem igrejas que vão para um outro extremo. Apenas quer poder, poder e poder e acaba negligenciando a palavra de Deus. Mas a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja de equilíbrio. É uma igreja que busca a palavra, mas busca a unção de Deus. Nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter equilíbrio nas finanças, nós precisamos ter equilíbrio no relacionamento conjugal, nós precisamos ter equilíbrio em todas as áreas, e principalmente na área espiritual. Precisamos ter esse equilíbrio.
buscar a palavra de Deus, porque a palavra, sabe, que nos santifica, é a palavra que nós precisamos viver, trilhar nossa vida pela palavra. Mas precisamos também de poder de Deus sobre as nossas vidas. Então, esta é a igreja dos sonhos do Senhor, uma igreja de equilíbrio. A Bíblia diz que eles temeram, eles ouviram uma voz. Sabe, queridos, o Pai se manifesta ali e o Pai diz: Este é o meu filho amado. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja que ouve a voz de Deus. Tem muitas vozes falando hoje na igreja, mas a voz que a igreja precisa ouvir é a voz de Deus. É por isso que nós precisamos buscar discernimento para saber se é Deus quem está falando. Quando Deus fala, ele cumpre. Quando não é Deus que fala, não se cumpre. Então, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja que tenha tanta intimidade com Deus que ela vai identificar a voz de Deus. Eles temeram quando ouviram a voz de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando uma pessoa teme a Deus, ela não peca contra Deus. Sabe, queridos, ninguém impede ninguém a pecar. Mas se tem uma coisa que impede o homem a pecar, é o temor a Deus. O temor a Deus é o que a igreja precisa, temer a Deus. Porque temor é você amar tanto a Deus que você decide não pecar contra ele. Temor a Deus é você ter medo, sim, das consequências que virão por causa do pecado. Então, esta é a igreja dos sonhos de Deus. A igreja que ouve a voz de Deus e a igreja que teme a Deus. Então, nós precisamos temer. E a Bíblia diz que eles se prostraram, e aí, quando eles se prostraram, o Senhor falou com ele. E aí, quando eles levantaram os olhos, e isso eu acho maravilhoso, o texto diz que eles a ninguém viram. Eles não viram mais Moisés, eles não viram mais Elias, eles só viram Jesus. Qual é a igreja dos sonhos de Deus? É uma igreja cristocêntrica, uma igreja que vê Jesus, uma igreja que Jesus é o centro. Nós precisamos cada vez mais ter uma igreja cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. O culto é para o Pai, na direção do Espírito Santo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto não é para as pessoas. Ah, pastor, eu não gostei do culto hoje. Mas o culto não foi para você. Se você não gostou, é porque você não entregou o que deveria entregar. Não se lançou como deveria se lançar. Não buscou como deveria buscar. Então, o culto é para o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. A igreja precisa ser cristocêntrica. A igreja não pode estar focada no homem. Ela tem que ser focada no nosso alvo, que é Cristo.
O apóstolo Paulo disse: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Jesus é o alvo da igreja, por isso que a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja cujo o alvo é Cristo. Nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. Então, queridos, Jesus chama seus discípulos para ensinar isso, que ele tem um sonho. Ele tem um sonho de ver a sua igreja buscar mais da presença dele. Que esta palavra fique guardada no seu coração. Nós somos a igreja do Senhor. Esta igreja é feita de pessoas cheias de defeitos, de pessoas imperfeitas, mas que o Senhor tem um sonho, né, de ver esta igreja em lugares altos. E uma forma da gente ir para lugares altos é através da oração. Porque a oração faz você não apenas ficar no átrio, mas adentrar o santo lugar e com fé e ousadia adentrar ao Santíssimo dos Santíssimos. Porque o véu foi rasgado. Através de Jesus nós temos livre acesso. Então nós precisamos alcançar lugares altos na presença do Senhor. A igreja precisa resplandecer, fazer a diferença. Aonde for, devemos fazer a diferença. A igreja precisa ter equilíbrio, palavra e poder. A igreja precisa ouvir Deus. A igreja precisa temer a Deus. E a igreja precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro. Deus abençoe a vida de vocês. Guarde esta palavra no coração. Você é a igreja do Senhor e o Senhor sonha com você para que você seja melhor a cada dia mais. Não só melhor como pessoa, mas fazer o melhor também para o Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.